Quando a noite cai no interior do Brasil, e a escuridão toma conta dos campos, há quem jure ter visto uma criatura flamejante deslizando silenciosamente pelo mato, como uma serpente em chamas, um ser que não emite som, mas impõe respeito, seus olhos brilham como brasas, e seu corpo irradia calor. O nome dela? Boitatá. Mas será que essa figura lendária é apenas fruto da imaginação popular? Ou poderia estar relacionada a algum fenômeno natural que os antigos não sabiam explicar? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das lendas mais antigas e enigmáticas do folclore brasileiro. A palavra Boitatá vem do Tupi-Guarani e significa, de forma geral, cobra de fogo, uma criatura mítica que habita os campos e as florestas do Brasil desde muito antes da chegada dos colonizadores portugueses. E curiosamente, apesar de assustadora em aparência, ela não é necessariamente uma entidade maligna. De acordo com os relatos mais antigos, o Boitatá é um protetor da natureza, guardião das matas e dos campos. Ele surge para punir aqueles que destroem o meio ambiente, que ateiam fogo nas florestas ou que matam os animais de forma cruel. Seu castigo é silencioso, repentino e inevitável. Muitos acreditam que os que agem contra a natureza acabam enlouquecendo ou desaparecendo misteriosamente após o encontro com o Boitatá. O mais fascinante, porém, é que a lenda não está restrita a uma única região. Há versões dela em praticamente todo o território nacional, com pequenas variações. Em algumas regiões do norte, o Boitatá é uma imensa cobra de fogo que vive nas águas e surge à noite. No sul, há quem diga que é um espírito que se transforma em labareda e vaga pelos campos em noites de tempestade. Mas todas concordam em um ponto: ele brilha, desliza e é mortal para quem desafia a natureza. Mas de onde vem essa lenda? A origem mais aceita é que os indígenas já contavam essas histórias muito antes da colonização. Eles observavam luzes misteriosas nas florestas e nos campos, e sem explicações científicas, criavam narrativas para dar sentido ao que viam. E aqui começa a parte mais intrigante da nossa história. E se essas luzes fossem reais? Há um fenômeno conhecido em diversas partes do mundo como fogo fato. Trata-se de pequenas chamas azuladas ou alaranjadas, que surgem espontaneamente em áreas pantanosas, em cemitérios, ou em solos ricos em matéria orgânica. Cientificamente, o fogo fato ocorre quando gases como o metano, liberados pela decomposição de matéria orgânica, entram em combustão espontânea ao entrar em contato com oxigênio. Essas luzes são vistas em muitos lugares do mundo, e em cada lugar, recebem nomes diferentes e alimentam lendas locais. No Brasil, especialmente nas regiões mais rurais e isoladas, o fogo fato provavelmente foi interpretado como o Boitatá. Afinal, para alguém do século XVI ou anterior, sem conhecimento científico, ver uma luz flamejante flutuando no campo só poderia ser algo sobrenatural. Mas há ainda outras teorias. Alguns pesquisadores associam Boitatá a relâmpagos globulares, um fenômeno elétrico raríssimo, em que esferas luminosas surgem no céu durante tempestades. Essas esferas, às vezes do tamanho de uma bola de futebol, se movem lentamente, produzem calor e desaparecem sem deixar vestígios. Seria o Boitatá um relâmpago capturado pela mente humana e transformado em mito? Outros sugerem que as visões poderiam ser explicadas por miragens noturnas causadas por gases ou por reflexos da luz da lua em determinadas condições atmosféricas. Há ainda quem acredite que os povos antigos tenham visto incêndios espontâneos causados por altas temperaturas e gases acumulados no solo, e que a imagem da cobra do fogo tenha sido uma forma de interpretar esses eventos assustadores. Mas nem todos estão dispostos a aceitar explicações científicas. Para muitos brasileiros, especialmente os mais velhos ou os que vivem no interior, o Boitatá é real. É algo que foi visto, sentido e temido. Há relatos de pessoas que garantem ter visto a serpente de fogo atravessar estradas, subir morros ou desaparecer nos rios. Alguns descrevem um calor intenso no ar antes de sua aparição. Outros dizem que os animais ficam inquietos e os pássaros fogem em silêncio antes que o Boitatá apareça. E você? Já ouviu algum relato sobre o Boitatá? Será que ele ainda ronda as matas do Brasil? Ou seria apenas uma lembrança distante de um passado onde ciência e lenda se confundiam? Outro ponto interessante é como a figura do Boitatá se mantém viva mesmo na cultura atual. Ele está presente em livros, músicas, peças de teatro, festivais folclóricos e até em videogames. Representa não apenas um ser misterioso, mas um símbolo da conexão do povo com a natureza. Em tempos de devastação ambiental, talvez o Boitatá seja mais necessário do que nunca, menos como um lembrete de que a Terra não esquece e que há forças que ainda escapam à compreensão humana. A lenda também carrega algo profundamente brasileiro:
o medo do desconhecido, a reverência pela natureza e a criatividade para transformar fenômenos inexplicáveis em histórias ricas, poéticas e assustadoras. Afinal, o Brasil não é feito apenas de rios, matas e cidades, mas também de histórias que passam de geração em geração e moldam a nossa maneira de ver o mundo. Em algumas versões mais antigas, o boitatá aparece após grandes enchentes. Como uma punição divina ou natural, ele surge para colocar ordem onde houve destruição. E é interessante como isso se conecta com a ideia de que a natureza responde aos nossos excessos. Quando destruímos, ela cobra. E o boitatá seria essa força de equilíbrio, ardente, vigilante, silenciosa. Por fim, não podemos esquecer o quanto essas lendas moldam a forma como as pessoas se comportam. Muitos moradores do interior evitam sair à noite em certas épocas do ano por medo de encontrar o boitatá. Outros se recusam a queimar mato ou derrubar árvores, por respeito à criatura flamejante. É como se a lenda tivesse criado um código moral, uma forma de proteger a natureza através do medo do sobrenatural. Seja como for, seja como, mito, como, fenomeno. Ele desliza entre a ciência e a fé, entre o visível e o invisível. E talvez no fundo o mais importante não seja descobrir se ele é real, mas entender o que ele representa. Porque em um mundo cada vez mais afastado da natureza, talvez seja necessário lembrar menos. Nem tudo que brilha no escuro é só luz. Gostou dessa história? Então aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que achou e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Olá pessoal! Olá pessoal! Hoje vou contar para vocês uma história fascinante que faz parte da rica cultura brasileira. A lenda do boitatá. Já se perguntaram sobre essa misteriosa cobra de fogo que protege nossas matas? O nome boitatá tem origem no Tupi-Guarani, onde MBO significa cobra, e tatá quer dizer fogo. Então, literalmente, estamos falando de uma serpente de fogo que, segundo as histórias passadas, de geração em geração pelos povos indígenas, surge nas noites escuras para proteger a natureza. Mas o que torna essa lenda tão especial é que ela existe desde muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. Nossos ancestrais indígenas já contavam histórias sobre essa criatura misteriosa que vagava pela escuridão, com seus olhos brilhantes e seu corpo luminoso. Dizem que o boitatá tem uma missão muito importante. Ele é o guardião das matas brasileiras. Quando alguém tenta destruir a natureza ou causar queimadas sem necessidade, o boitatá aparece para defender o ambiente. É interessante como nossos povos originários já tinham essa preocupação com a preservação ambiental. Não é mesmo? Agora vem a parte mais curiosa. Existem explicações científicas que podem estar relacionadas com o surgimento dessa lenda. Já ouviram falar do fogo-fato? É um fenômeno natural que acontece principalmente em áreas pantanosas, quando o gás metano produzido pela decomposição de matéria orgânica entra em combustão e cria pequenas chamas azuladas que parecem flutuar no ar. Imaginem só nossos ancestrais, há centenas de anos, vendo essas luzes misteriosas se movendo pela escuridão dos pântanos. Não é difícil entender como isso pode ter inspirado a história de uma serpente de fogo, não é? Mas o fogo-fato não é a única explicação possível. Cientistas também sugerem que o boitatá pode ter sido inspirado por relâmpagos globulares, um fenômeno atmosférico raro, onde bolas de luz aparecem durante tempestades ou até mesmo por reflexos atmosféricos que criam ilusões de ótica na natureza. O mais incrível é como essa lenda sobreviveu ao tempo e continua viva em nossa cultura. O boitatá representa muito mais do que uma simples história de mistério. Ele simboliza a força da natureza e a importância de preservá-la. É um lembrete de que nossos ancestrais já entendiam a necessidade de proteger o meio ambiente. Essa história nos mostra como a sabedoria popular e os fenômenos naturais se entrelaçam de forma única na cultura brasileira. O boitatá é um exemplo perfeito de como as lendas podem carregar mensagens importantes sobre nossa relação com a natureza. E você? Já tinha ouvido falar sobre o boitatá? Conhece outras explicações para essa lenda? Compartilhe suas histórias nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes sobre nossa cultura. Um abraço e até o próximo vídeo.